isso. É um assunto que muitas pessoas desconsideram, tá? Muitas pessoas têm até um certo receio de tratar do assunto e muito mais. Tem pessoas que têm receio de experimentar. Verdade. Isto que a palavra de Deus nos oferece, né? Que são os dons espirituais. Nós temos uma situação aí que até alguns segmentos cristãos nem acreditam na existência desses dons, né? As pessoas se dizem cristãs, né? São cristãs, mas não acreditam. Exato. Acreditam que os dons espirituais são para... Foi para a época dos apóstolos, né? Eles não acreditam. Eu brinco com o Diego e com o Lucas que não é para o cristão médio, né? Seria o nosso caso, né? O cara que está ali às margens, né? E seria para uma pessoa muito mais, como tu falaste, elevado. para os apóstolos, né? Alguém de um espírito mais elevado e tal. Então não seria um membro comum, né? De uma igreja que teria... eu ia dizer a capacidade, não, mas que seria usado por Deus através de dons espirituais, até porque esses dons são, como nós vamos conversar. Sim. Então, Jonathan, vai falando, vai comentando aí. Deus usa quem ele quer com os dons que ele decidir, né? Exato. Não é tão simples assim a pessoa desejar um dom. A própria Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons, né? Buscar os melhores dons. Mas Deus pode dar ou não conforme a necessidade, né? Eu acho que para a gente começar o assunto, né? A gente tem aqueles que se denominam cessacionistas e que falam que os dons não são mais para a igreja atual. Isso é um grande problema, né? Porque a gente não encontra respaldo bíblico nenhum para dizer que os dons cessaram. Então, até a nossa linha é uma linha pentecostal clássica. Então, ela acredita na atualidade dos dons espirituais e que eles são para a igreja dos dias atuais. E a gente vê, lendo a Bíblia Sagrada, né? E se a gente pegar 1 Coríntios capítulo 12... a gente precisa entender que os dons espirituais não são para pessoas mais elevadas. Os dons espirituais, eles são para todos os cristãos. Estão disponíveis para todos os cristãos. E é interessante que Paulo ele abre o capítulo 12 ali, falando acerca dos dons espirituais. Ele diz assim, irmãos, que não sejais ignorantes. Eu estou respondendo aqui. Eu vou falando aqui. Vai andando e às vezes a gente tenta juntar todas as coisas. O objetivo de Paulo, né, então, escrevendo à igreja de Corinto, é instruir a respeito dos dons. Se você tiver a oportunidade de estudar um pouco, pensar sobre a igreja de Corinto era uma igreja abastada de dons espirituais. Paulo chega a dizer que não lhes falta nenhum dom. Porém, Paulo precisa, por meio dessa carta, dar uma ajustada, dar uma organizada, porque ao ler a carta a gente percebe que parece que aquela igreja era meio uma bagunça, né? Era todo mundo profetizando, todo mundo falando em línguas, todo mundo... Coisa que nós vemos hoje em dia acontecendo em alguns lugares, né? Eu já vi, já frequentei até lugares que é um pouco complicado. Sim. Este agir, né? E a própria orientação eu acho legal. O amigo que quiser acompanhar lá, pega lá a primeira carta aos Coríntios, acho que a partir do capítulo 11, né? Fica melhor, né? 11, 12, 13 e 14. Isso. Ou 12, 13 e 14 ali, ele vem falando a respeito dos dons espirituais e ele vem pontuando toda uma sequência, uma maneira de proceder, né? Para que a coisa seja isso, né? Ele vem estruturando, né? Essa era a palavra, sistematizando para que a coisa fique organizada. E aí nós temos que entender, né, Jonathan, que Deus pede que nós venhamos a prestar um culto racional, né? Exato. Então, aí tem uma corrente de pensamento aí que não concorda muito com esses dons espirituais, que vai dizer que as pessoas não têm... Que é uma confusão, que as pessoas são tomadas ou por uma emoção, ou por uma euforia, e que não tem ordenação nenhuma, e que
desculpe a palavra, uma bagunça, mas na verdade não é assim, né? A não ser que seja um lugar realmente que as pessoas não tenham a maturidade necessária. Mas eu acho, Jonathan, que nós deveríamos aqui, então, num primeiro momento, eu falei de dons espirituais, daqui a pouco alguém está nos acompanhando e não sabe exatamente quais são esses dons, né? Eu acho que nós poderíamos pontuar os dons, né? E eu acho que começa ali... Na verdade a gente verso tem... 4 do capítulo 12, né? Isso. 5. Ele vai, na verdade, Paulo ele vai sistematizando, né? Eu já vou entrar nessa parte de dom, a falar a respeito dos dons, né? Até a nossa ideia inicial aqui é fazer uma introdução para que você fique com sede da palavra e tomara que fique curioso, né? E fique curioso e vá procurar a respeito disso, porque a gente precisa dizer que isso é para a igreja atual, está disponível para todos os cristãos. Tanto é que nessa epístola, Paulo ele ele usa uma figura de linguagem que a igreja é como um corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo. E ele fala a respeito dos membros, que todos os membros são importantes para o corpo, e a operação dos dons espirituais, ela é para a igreja. Qual que é? Então, eu acho que a gente poderia tentar resumir o que é um dom. E dom nada mais é do que um carisma do Espírito. O dom é um presente que Deus nos dá gratuitamente para que nós possamos exercer o chamado que Ele tem para nós de forma mais efetiva, se é que eu posso colocar assim, para que a gente possa, além de conhecê-lo, fazê-lo conhecido. Mas o dom espiritual não é um talento natural que a gente tem. Na verdade, o dom espiritual é para você fazer algo que você não conseguiria fazer naturalmente. Então, acho que isso dá uma resumida no que seria um dom, né? Ou os dons ali que são citados em 1 Coríntios, capítulo 12. E ali Paulo ele faz uma lista de dons, né? E eu quero trazer rapidamente aqui quais são eles. E se você tiver a sua Bíblia, quiser acompanhar, ele vai falar, né, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E aqui é interessante que a gente vê a Trindade trabalhando. A gente vê ali que é o Espírito quem opera por meio dos dons, Jesus é quem opera ou trabalha por meio dos ministérios e Deus opera tudo isso em todos. Então a gente já vê aqui a Trindade operando nos dons. Isso aqui que é interessante, né? E aí a gente também começa a perceber que às vezes o viés pelo qual a gente está buscando um dom ou o viés pelo qual a gente está exercendo o dom talvez não seja a forma correta. Porque quando Paulo ele escreve no versículo de número 7, ele diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um visando aquilo que for útil. É interessante que aí eu vejo que a pessoa verdadeiramente usada com esses dons é uma pessoa de coração humilde, né? A pessoa não pode ensoberbecer-se, né? Porque o dom é dado por Deus. Por Deus. A quem ele julga interessante que tem esses dons e que esse dom seja útil em alguma coisa. Exato. E se você for ler pela palavra, útil para a igreja, né? Exato, Não é um dom para mim, né? Parecer, não é para mim me destacar, não é para mim ser o melhor, tanto é que é isso que Paulo faz na carta, né? Ele fala que aqueles membros, né, ele usa até a alusão do corpo, como eu disse, e a gente precisa entender também que quando você vai lendo 1 Coríntios e você vê que a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. E aí, se você fazer uma aplicação interessante, como que Cristo operava? Cristo operava por meio do poder do Espírito Santo e os dons estavam presentes na vida de Jesus. E hoje a igreja é o corpo de Cristo. Então, automaticamente, aí a gente pode entender e fazer uma aplicação de que o mesmo Cristo que operou no passado por meio do seu corpo físico, hoje ele opera da mesma maneira pelo seu corpo, que é a igreja. É interessante isso aí, né? Porque aí a pessoa talvez... Eu vou te instigando, Vai lá. Jonathan. Quando tu falaste a respeito disso, eu me lembrei do Simão o Mágico, tá? Os apóstolos eram
utilizados com o poder do Espírito Santo naquele momento. Simão o mágico, ó, o nome já diz tudo, né? Era um feiticeiro, né? Um feiticeiro. E ele viu aquele poder e ele disse, poxa, eu quero isto aí para mim obter um benefício próprio, né? Ele tentou comprar o dom. Tentou comprar o dom. Ofereceu dinheiro aos apóstolos para comprar o dom, Exato. né? Achando que ele pessoalmente obteria algum Uma lucro vantagem com aquilo. própria, é. A pessoa ter um dom espiritual não vai lhe dar um lucro, um benefício próprio. É sempre para o outro, né? Isso. Ou para a congregação, né? Os dons espirituais, eles são, e no contexto daquilo que Paulo fala, para a unidade da igreja. Ele não é algo dado a alguém para que ele se destaque mais que os outros e ele tenha lucro, como Simão o Mágico tentou comprar o dom dos apóstolos, né? Então, o dom espiritual, ele serve para a unidade da igreja. E eu vi uma ilustração interessante, né? Que o dom que você recebe, às vezes a gente acha que é para nós, mas até nessa ilustração, o pregador, ele pega um presente e ele diz, quando você receber de Deus um dom, você precisa olhar na etiqueta para quem que ele deve estar direcionado. Porque quando eu recebo um dom da parte de Deus, esse dom ele vai ser útil para servir outra pessoa. Ou seja, se eu receber uma profecia, é para que eu entregue para outra pessoa. Se eu receber uma palavra de conhecimento, e aqui eu já vou falando um pouquinho de quais são os dons, então o dom de profecia, ele vai servir para que eu entregue algo para outra pessoa. Uma palavra de conhecimento, ele vai servir para que eu também entregue isso para outra pessoa. Uma palavra de sabedoria diante de uma situação é um presente que eu recebo como dom, mas eu preciso entregar para outra pessoa. Então, o objetivo do dom é a edificação e a unidade da igreja em si, e não do indivíduo. E o que nós vemos hoje, e até foi aquilo que tu comentou, né? As pessoas hoje veem esses excessos em outras igrejas, e isso parece que assusta elas um pouco, e parece que aquilo é os dons e aquilo que é assim que o Espírito opera, mas não é assim que o Espírito opera. Tanto é que Paulo ele sistematiza isso na primeira carta aos Coríntios, porque ele quer dizer, basicamente ele diz assim, eu quero que os dons continuem operando, mas a gente precisa fazer isso com ordem e com decência, como ele escreve. Vamos aqui dar uma observada aqui, ó. Olha só. Opa! Várias pessoas aí, ó.